Ok, agora nessa parte nós iremos construir um teste que irá consumir dados de um banco de dados. A primeira coisa a se fazer é criar um banco de dados. Vamos criar um banco de dados. Estou chamando esse aqui de RP. Vamos criar uma tabela, chamada de cliente, que terá um ID do cliente, do tipo inteiro, um nome do tipo varchar e um endereço também do tipo varchar. Após criar a tabela, vamos criar o nosso projeto. Vamos adicionar um novo projeto do tipo class library. Vamos chamá-lo de rp.testes. Aqui dentro vamos criar uma classe, para gerenciar os nossos testes. Vamos chamar essa classe de teste banco. Então, quando a gente vai criando lá nossos cadastros, nós vamos criar aqui uma classe de teste para cada implementação, No caso, cliente, funcionário, então vai controlar todos os testes que serão necessários para essas classes que iremos criar. Mas como aqui, para a gente exemplificar, nós vamos criar aqui um teste para todas as operações. Então, vamos criar aqui um public class teste banco. Como foi falado, nós vamos ter agora que adicionar a referência para o framework NUnit. Então, vamos aqui adicionar a referência. Desktop, TDD banco. No caso, já criei aqui a lib e já botei todas as DLLs que iremos utilizar aqui. Primeiro agora vamos utilizar a NUnit. Após adicionados, vamos decorar a nossa classe. Ok, adicionamos a nossa propriedade TextFeature para falar que essa classe ela vai gerenciar um teste. E vamos criar aqui um método. Como a gente está criando aqui uma aplicação de um banco de dados, vamos criar aqui um teste para ele testar a configuração do Hibernate, para ver se ele está trazendo a sessão. Quando a gente vai abrir lá a conexão com o Hibernate, se está correndo tudo certo. Então vamos criar aqui um método que vai fazer isso para a gente. Ok, então criamos aqui o método. Perceba aqui que a gente criou aqui, eu botei um nome aqui de teste, configuração em Hibernate. Então às vezes você botar uma descrição assim maior para o teste, fica mais fácil de se identificar depois aqui, quando você for usar o NUnit, tá? Então é uma forma de melhor visualização. Então vamos, já chamando aqui direto um assert, is not null. Então quer dizer que minha classe que eu irei criar, que vai criar minha conexão com o Hibernate, ela não pode trazer um nulo, não pode ser nulo a conexão, ele tem que trazer uma conexão, não pode ser nulo. Caso eu tente aqui, ele nem irá compilar. Então primeiro a gente vai ter que criar essa classe do Hibernate helper, Então vamos adicionar um novo projeto. Vamos salvar esse projeto. Ok. E vamos criar um novo projeto tipo class library. E vamos nomeá-lo de cliente, Como irá conter todas as operações do cliente, só para a gente entender aqui. Então vamos adicionar aqui essa classe que vai gerenciar a conexão com o Hibernate. Vou chamar de Hibernate helper. E vamos implementar aqui o public e adicionar a referência para o nosso teste, para esse projeto que criamos. Ok, então se agora a gente tentar compilar, teve um erro, porque a gente não criou ainda o método de abrir a sessão. Então vamos tentar aqui agora compilar, implementar esse método para que ele funcione. Vamos voltar aqui para a nossa classe. Vamos criar aqui o método de abrir a sessão do OpenSession para que ele funcione, o teste passe. Lembrando que para utilizar o Hibernate, teremos que adicionar as DLLs do Hibernate. Então, vamos entrar no nosso projeto aqui, na pasta lib, vai conter aqui a DLL do Hibernate.
adicionar a DLL e a referência para o nosso projeto. Certo. Então está reclamando porque essa classe ela tem que retornar uma seção, né? Então vamos fazer que esse teste funcione. Como ele vai retornar uma interface, nós vamos ter que implementar aqui praticamente o nosso método inteiro, que temos que implementar essa interface do eSession, né? Então vamos que construir esses métodos aqui dentro. Vamos adicionar aqui uma propriedade aqui do eSession Factory, vamos chamar de Session Factory, e vamos criar aqui agora um métodozinho para criar essa sessão. Esse método vai ser o Session Factory. Vamos adicionar aqui a referência para o System.Reflection, que vai pegar aqui de acordo com a nossa configuração aqui, né, que ele vai varrer dentro do nosso projeto. No caso, como a gente vai construir tudo num projeto só, não será necessário a gente passar aqui no caso onde está a DLL que vai conter o nosso mapeamento, né? Então, como a gente vai construir mapeamento dentro desse projeto, ele vai procurar aqui dentro dessa DLL mesmo que se encontra. Tá certo, então nós vamos retornar aqui. Nós vamos retornar um Session Factory .OpenSession, né? Então, nós já criamos aqui nossa implementação, né, com a causa da limitação que a gente não pode testar muito por causa do que ele é uma interface. Então, para a gente retornar aqui um valor, poderia dar problema por causa que a gente tem que implementar essa interface. No caso que ele vai reclamar, porque a gente tem que adicionar aqui a referência do Hibernate também no nosso teste. Ok. Tá certo, então vamos tentar pelo menos compilar aqui esse teste. Então, até o momento ele compilou. Então, vamos abrir aqui o Unity e abrir essa DLL aqui que a gente criou. A gente vai vir aqui dentro do TDD Banco, bin, debug, e vamos aqui erp, no caso dentro de testes, né, bin, debug, rp.testes. Então, podemos perceber que ele já abre o nosso projeto, contendo aqui nossa classe e nosso método que a gente criou. Vamos executar o nosso teste para ver se vai ocorrer algum erro. Ok, então nós podemos perceber aqui que ocorreu uma exceção, porque nós não temos nenhum arquivo de configuração, né? Então ele mesmo fala que não foi encontrado nenhum arquivo de configuração. Então nós temos agora que implementar o nosso arquivo de configuração. Vamos criar aqui dentro do nosso teste. Vamos aqui criar um novo arquivo que vai ser o nosso arquivo de configuração, pp.config. E dentro do nosso arquivo de configuração vamos colocar aqui as informações necessárias para o Hibernate. Então o código que a gente está colocando aqui é bem parecido ao primeiro vídeo, do vídeo de visão geral, né, que a gente utilizou a configuração do Hibernate. Então nós temos aqui toda a configuração do Hibernate, né, de conexão, em que a gente especificou que a gente quisesse usar o SQL Server ou MySQL. Então tentamos aqui as propriedades necessárias, né, que não vou entrar em detalhes, como já foi visto no vídeo de visão geral. Então nós criamos nosso arquivo de configuração. Vamos compilar. Vamos ver aqui qual o erro que dará. Então já vimos que mudou, né? Ele não está reclamando mais do arquivo de configuração, está reclamando aqui de uma DLL, né? Que é a DLL que justamente a gente está utilizando para abrir a sessão. Então não foi encontrado. Então vamos copiar das DLLs lá do projeto, do nosso projeto, no caso lá dentro da pasta nosso projeto, da pasta lib, tem algumas DLLs lá que são necessárias. Então, vamos abrir a pasta lib e vamos pegar essas DLLs aqui. Vamos pegar essas DLLs e vamos jogar dentro do nosso rp testes, pasta bin,
Vamos jogar todas as DLLs, né? Vamos dar replace nas DLLs que já continha. Então, para já adiantar um pouco, né, que ele ia dar muito erro aqui de faltando DLL pra gente. Então, depois disso, vamos dar um rebuild no projeto, compilar. Vamos executar aqui novamente o nosso teste. Então, podemos ver, nosso teste passou. Então, essa primeira parte que foi a configuração do Hibernate, então passou, né? Então não está retornando nenhuma conexão nula aqui. Então, certamente ele está conseguindo abrir uma conexão com o banco de dados. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é a gente implementar os próximos métodos, né? De inserção, de consulta. Então vamos criar aqui um método para validar. O primeiro aqui é o nosso método de inserção. Então vamos criar aqui um teste inserir cliente, vai validar se vai inserir corretamente esse cliente. Primeira coisa aqui a gente vamos ter, né, que criar aqui um objeto, né, para a gente poder trabalhar com os dados, no caso cliente, o objeto do cliente. Então vamos criar aqui um objeto tipo cliente. Então vamos perceber que ele não foi implementado, não foi criado o método cliente. Se a gente tentar ao menos compilar, nem vamos conseguir compilar porque não foi criado ainda. Então vamos adicionar aqui no nosso projeto uma nova classe que vai ser o nosso cliente. Vamos nomeá-la como cliente DTO. Esse cliente vai ser o nosso objeto aqui que iremos preencher. Vamos setar essa classe como pública e criar as propriedades, né? ID, nome, endereço, que vai refletir no que nós temos no nosso banco de dados. Vamos criar aqui as propriedades dos gets e sets, lembrando que esse virtual aqui é porque o Hibernate possa sobrescrever essas propriedades caso seja necessário em questões de performance, né? Isso já que o framework exige. Essas classes aqui, elas não precisam de testes, porque elas já fazem o que devem fazer, né? Então, a tarefa dela é ela setar um valor no objeto. Então, tem certo tipo de classe que você não precisa fazer teste. Esse tipo de classe é uma das que não precisam ser efetuado testes. Tranquilo, a gente já criamos aqui o nosso cliente. Vamos voltar para o nosso teste. Certinho, né? Então ele parou de reclamar, está faltando o nosso cliente. Então, o que nós devemos fazer aqui para tentar inserir o nosso cliente, né? Então vamos logo preencher aqui os dados do nosso cliente, só nome, vou botar um teste e vamos botar aqui o nosso cliente, o endereço, vamos botar teste também, corrigir aqui, certo? Então nosso cliente, ele já está, o objeto está preenchido. O que está faltando? Então está faltando a gente criar um método, né? Chamar o método aqui para inserir esse cliente. Então como seria isso? Nós teríamos que instanciar uma classe que irá conter, né, nossa regra de negócio para a inserção do nosso cliente. Dentro dessa regra teria um método de inserção, que seria o nosso método de inserir o cliente, que ele ia receber o nosso cliente. Se a gente tentar, esse método nem irá compilar, porque não foi implementado a nossa classe para lidar com a nossa inserção, né, nosso acesso a dados do nosso cliente. Então vamos criar aqui uma nova classe que será responsável por o acesso a dados do nosso cliente. Vamos chamar essa classe de cliente DAO, que
será responsável por isso, certo? Então vamos aqui criar, vamos voltar para o nosso projeto, vamos dar uma olhada aqui. Então ele está reclamando agora do nosso método que não foi implementado. Vamos criar aqui um método do cliente, né? Então vamos aqui criar. Simplesmente nós criamos aqui um método de inserção, ele não irá reclamar aqui. Então só vamos fazer o nosso teste passar, né? No caso ele só vai receber um método tipo void, ele só vai receber o cliente e vai inserir. Então vamos compilar aqui. Agora vamos testar. Ok, vamos selecionar aqui a classe para ele testar os dois métodos, né? Só testar a configuração. Então, como a gente não está nem chamando o banco de dados, acessando o banco de dados, ele não ocorreu nenhum erro, né? Então nosso teste passou. Então vamos implementar agora o nosso código aqui na classe de inserção, no método de inserção. Então vamos criar aqui o método, vamos adicionar aqui referências do Hibernate. Então basicamente esse é o método de inserção, né? Vamos chamar aqui nossa conexão com o nosso banco de dados Hibernate. É um bag transaction, né? Vamos abrir uma transação e vamos salvar nosso cliente que será passado, certo? Então um método de inserção bem simples. Então depois que a gente melhorou o método, vamos compilar e vamos testar aqui para ver se vai ocorrer algum problema. Ocorreu um problema aqui. Não encontrou o mapeamento com o Hibernate, né? Então agora a gente não tinha criado o mapeamento. Então vamos criar aqui uma nova classe no arquivo XML que será responsável, né, por fazer esse mapeamento. Lembrando que esse arquivo ele tem que ter o nome, né, do cliente, do nosso objeto cliente .hbm, que o Hibernate vai conseguir, né, identificar que isso vai ser um mapeamento aqui do nosso objeto. Vamos adicionar e setar logo a propriedade para que o compilador, né, quando ele for compilar, ele saiba que isso faz parte, um mapeamento do Hibernate. Ok, agora vamos colocar aqui o nosso mapeamento, certo? Vamos referir o nosso mapeamento, né? Nosso assembly, nosso namespace, o nosso objeto cliente, o nosso campo, a tabela, né, cliente no banco de dados, os nossos campos, né, tanto da nossa classe, o ID referenciando o ID cliente na tabela. Mesma coisa com os outros campos, nome na tabela, nome na classe, nome, endereço na classe, endereço na tabela. Então nosso mapeamento foi criado, vamos dar um rebuild e compilar nosso projeto. Vamos tentar executar aqui novamente o teste. Agora o nosso teste passou, então vamos verificar aqui no banco de dados. Então foi adicionado aqui no banco de dados nosso teste de cliente, né? Então podemos perceber aqui que nosso teste conseguiu gravar o nosso cliente no banco de dados. Vamos voltar aqui para o nosso teste. Tá certo, a gente conseguiu aqui criar o teste, né? Mas agora a gente não está usando a ferramenta do assert do nosso NUnit, do framework. Então como a gente vai poder utilizar isso? A gente vai criar um método aqui, uma forma, para que ele saiba que você adicionou o cliente, ele vai pegar aquele cliente do banco de dados e vai validar para ver se os dados batem, para ver se aquele cliente foi o cliente que você passou. Então como a gente vai fazer isso? Dentro do nosso DAO cliente, a gente vai criar um método pegar. Então através desse método pegar, a gente vai poder validar aqui com esse cliente que foi passado, com o cliente que foi inserido no banco de dados.
vamos tentar compilar. Como esse método não foi implementado, ele nem irá compilar. Então vamos agora criar esse método aqui no nosso cliente DAO. Criamos aqui nosso método pegar. Só para ele funcionar, para a gente testar, vamos fazer com que ele o teste passe, né? Vamos retornar aqui um novo cliente DTO, só para que o nosso teste passe. Ok, vamos voltar aqui para o nosso teste. Vamos por agora só comentar esse método aqui de inserção, só para ele não ficar inserindo dados lá no nosso banco. Dar um rebuild na solução. Vamos testar aqui o nosso método. Ok, ele passou, né? Então vamos agora refatorar aqui o método. Vamos implementar aqui o nosso código da forma correta. Então nós vamos criar uma instância do cliente DTO. Vamos chamar a nossa seção Kubernetes e vamos, através do método get, que recebe como parâmetro aqui o nosso objeto, nosso objeto, e passado o cliente, o ID do cliente que foi inserido, né? No caso, ele vai trazer para a gente o nosso cliente de acordo com o ID que foi passado. Então nós implementamos, nós refatoramos aqui o nosso pegar do cliente. Vamos dar um play aqui, só para a gente testar, para ver se não ocorreu nenhum problema, né? Até o momento não ocorreu nenhum problema. Agora o que nós precisamos fazer? Vamos fazer com que ele pegue o cliente que ele acabou de inserir. Então vamos testar, implementar esse código agora, certo, né? Então vamos só liberar aqui a seção do cliente. Vamos mudar aqui o nome, botar aqui José, Rua, Brasil. Então a gente criou esse assert aqui para que o nosso banco cliente, que vai trazer do banco, né, o cliente que vai vir do banco, ele não pode ser nulo. Então ele tem que achar um cliente. Então esse é o primeiro teste. Vamos colocar o teste também para verificar se os dados dos clientes, né, eles batem. Então a gente colocou aqui um assert para verificar os objetos, se eles são os mesmos, se contém os mesmos dados. E só para validar mais ainda, a gente colocou aqui o nome do cliente que foi inserido com o que ele pegou, e o endereço do cliente que foi inserido com o cliente que ele pegou da base de dados. Então vamos tentar aqui executar esse teste. Ok, vamos compilar. Vamos testar aqui. Como podemos ver, ele não deu nenhum problema. A gente vem aqui na base de dados, ele inseriu José, Rua Brasil. Então vamos só fazer um exemplo aqui, caso a gente queira que esse teste falhe. Vamos concatenar aqui nossa string com um valor teste aqui, só para a gente demonstrar. Vamos ver, só para o teste falhar. Então, só para a gente ver aqui, né? Ele esperava um José teste, mas retornou um José. Então, só para a gente ver que o teste falhou, né? Então, o nosso teste está funcionando corretamente. Então, ele está atendendo ao requisito que a gente está querendo implementar. Então, está inserindo o cliente certinho, de acordo com os dados que nós estamos passando. Então, o nosso método de inserção, podemos dizer que ele está funcionando de acordo com o que nós queremos. Então, vamos aqui criar um novo teste para testar a exclusão, para ver se ele vai conseguir excluir perfeitamente os clientes que nós desejamos que eles sejam excluídos, né? Vamos criar aqui um novo método chamado de teste exclui cliente. Esse teste exclui cliente, a gente vai ter que passar aqui um ID de um cliente. Vamos fazer uma instância para o cliente e vamos aqui chamar
o método do cliente, na instância do e chamar o nosso método excluir. Vamos perceber que esse método não foi implementado, não foi criado, então o nosso código nem irá compilar. Então vamos fazer esse teste funcionar criando o nosso método de excluir dentro do nosso cliente DAO. Vamos criar aqui o nosso método de excluir. Então só criamos o método e vamos fazer, não implementamos nada, só para ele compilar, né? Só para ele compilou, vamos testar aqui o nosso método, ver se vai dar algum problema. Ok, todos os nossos testes compilaram e passaram. A gente deixou lá, tá? Ele inseriu mais umas vezes aqui, das vezes que a gente executou esse teste, né? Que ele passou, ele criou aqui no banco de dados. Tá, então no momento vamos deixar até eles criando lá por enquanto. Vamos só tentar aqui refatorar o nosso código de exclusão. Então o que é preciso aqui para o nosso código de exclusão? Vamos implementá-lo aqui. Vamos abrir uma sessão com o Hibernate Helper, vamos abrir também uma transação e vamos aqui chamar o método de delete passando o cliente. No caso a gente passa o DTO, mas só é necessário passar o ID do cliente, né, que é a nossa primary key, que ele vai pesquisar de acordo com esse ID e deletar o cliente. Então, após feito a nossa refatoração do nosso código, vamos voltar aqui para o nosso teste. Agora a gente tem que criar implementar um código aqui para que a gente tenha certeza que esse cliente está sendo deletado. Então vamos criar aqui um método pegar de novo para verificar se esse cliente foi excluído corretamente. Então agora a gente vai chamar aqui nossa pegar do cliente, que vai retornar nosso cliente, e ele tem que ser nulo. Porque se ele foi deletado corretamente, tem que retornar nulo, né? Não tem que retornar nada. Não tem cliente, não vai ter nenhum cliente na base de dados com esse ID. Primeiro aqui vamos só deixar o nosso teste falhar. Vamos criar aqui um cliente, vamos pegar um ID aqui da base de dados. Vamos pegar esses que replicaram aqui, no caso o ID 3. Vamos vir aqui, vamos setar o ID 3 para o nosso cliente. Vamos compilar. Vamos setar aqui só o cliente, o excluir do cliente, para ele não precisar inserir o cliente novamente. Okay? Então percebe-se aqui que deu um problema. Ele esperava um nulo e ele retornou um cliente. Então a gente fez o nosso teste falhar. O que a gente precisa fazer? Então vamos habilitar aqui o nosso método de excluir. Vamos agora tentar ver se o nosso teste irá passar. Então, ok, nosso teste passou, não teve nenhum problema. Então, a gente dá um refresh aqui na base de dados, a gente pode perceber que nosso cliente aqui foi excluído, né? Então nossa classe aqui, nossos dois métodos, podemos dizer que eles estão cumprindo com o que a gente determinou, né? No caso esse aqui definiu que ele tem que excluir um cliente e esses dados têm que ser corretos, não pode ser adulterado esses dados, de acordo com o que a gente passou, sem sofrer nenhuma alteração durante esse processo. E o processo de exclusão, que ele tem que, a gente passando um ID, ele tem que excluir aquele cliente que a gente está determinando de acordo com o ID. Então esse teste foi esse projeto que teve finalidade de a gente demonstrar como é feito o TDD puxando dados de uma base de dados, né, e implementando aqui esse código utilizando o Hibernate. Então esse foi o nosso objetivo. Então até o próximo vídeo.